o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A ansiedade e as mudanças de comportamento de crianças e adolescentes diante da exposição excessiva às redes sociais geram cada vez mais preocupação entre educadores e profissionais da área da saúde. No âmbito do Poder Legislativo, deputados federais e senadores querem instituir leis que garantam mais proteção a crianças e adolescentes, quando o assunto é plataforma digital. Quem chega com mais informações agora é o repórter Carlos Alberto. O excesso de exposição de crianças e adolescentes às redes sociais gera a cada dia mais preocupação entre profissionais da área médica e entre estudiosos, que veem as novas gerações ainda mais ansiosas. O assunto atrai a atenção de deputados federais e senadores, que tentam avançar com a aprovação de projetos de lei para maior proteção de crianças e adolescentes. Um dos projetos de lei apresentado pelo senador Alessandro Vieira prevê regras para as redes sociais, aplicativos, sites, jogos eletrônicos, softwares, produtos e serviços virtuais, como a criação de mecanismos para verificar a idade dos usuários. A proposta impõe também supervisão do uso da internet pelos responsáveis e obriga provedores da internet e fornecedores de produtos a criar sistemas de notificação de abuso sexual e oferecer configurações mais eficientes para a privacidade e a proteção de dados pessoais. Segundo o senador Alessandro Vieira, o projeto pretende avançar em relação à segurança do uso da rede, respeitando a autonomia e o desenvolvimento progressivo do indivíduo, de acordo com as melhores práticas e legislações internacionais, e acompanhando o ritmo das inovações tecnológicas apresentadas ao público infanto-juvenil. O projeto de lei estabelece ainda que os desenvolvedores deverão oferecer mecanismos para impedir ativamente o uso por crianças e adolescentes de produtos e serviços que não tenham sido criados especificamente para eles ou quando não forem adequados. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. A Câmara Federal e o Senado, o jornalista Beto Almeida, dão uma boa contribuição nesse debate, buscando caminhos para a aprovação de leis que contenham os abusos praticados pelas plataformas digitais e criem também barreiras para esse uso excessivo dessas plataformas, das redes sociais, por crianças e adolescentes. É um debate importante que todos nós, como pais, devemos ficar atentos para acompanhar e, quando possível, opinar. Afinal, jornalista Beto Almeida, estamos diante de um dos maiores desafios, porque as novas gerações que ficam com muito tempo expostas às redes sociais, às telas, aos computadores, aos smartphones, essas gerações têm crianças e adolescentes ainda mais ansiosos, apressados, inquietos, impacientes. Ou seja, excesso de uso das redes sociais, das plataformas digitais, dos equipamentos eletrônicos que deixam nesse uso crianças e adolescentes doentes. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. O assunto, Luzenor, é preocupante e muito. A gente está agora, por exemplo, nesses dias, nesse final de semana, chocado com a notícia em São Paulo em que um adolescente de 16 anos, Luzenor, matou a família. Irmãos, pais, porque simplesmente foi retirado o celular dele. Ele simplesmente não aguentou a pressão de ficar sem o celular e, revoltado, matou a família. Matou a família e depois que matou a família foi para a academia. E agora que já foi descoberto, que inclusive está sendo investigado, ele disse que para ficar sem o celular, se fosse preciso, ele ia fazer tudo de novo. Ou seja, isso mostra exatamente que a saúde mental, o bem-estar psicológico estão cada vez mais negativos entre adolescentes e também entre jovens, adultos. Quando eu falo sobre a importância desse debate no âmbito do Poder Legislativo, com a aprovação de leis que contenham, que criem barreiras para dificultar o acesso
acesso das crianças e adolescentes às redes sociais com tanta facilidade que nós temos hoje, jornalista Beto Almeida, é porque esse guarda-chuva que está sendo criado pelo Poder Legislativo ajuda pais e mães a adotarem medidas que sejam necessárias para conter esses excessos dentro de casa. E eu digo o seguinte, Beto, quando eu falo sobre a relevância desse tipo de iniciativa, é porque nós pais, às vezes, nos sentimos impotentes justamente para tomar decisões mais radicais, temerosos de que nós tenhamos reações mais duras dentro da própria casa pelas crianças, pelos adolescentes. Mas há necessidade, sim, dessas medidas mais duras, repito, para conter esse uso indevido das redes sociais. Eu diria, sabe, Luciano, às vezes que talvez medidas que possam ser adotadas no dia a dia mesmo das escolas, no dia a dia das academias, na nossa família. Eu não sei se um projeto de lei seria especificamente necessário para isso. Por exemplo, eu vejo que as escolas têm que ter, se é que eu acho que já tem essa norma, né, de não permitir o uso de celulares em salas de aula. Eu acho que o celular devia ser proibido da porta da escola para dentro. Celular não era para ser utilizado em sala de aula, nem sequer como atividade pedagógica, porque a escola tem que ter um centro, né, de computação. Se o aluno precisar ali fazer alguma pesquisa, ele vai para um notebook, vai para um computador e não especificamente no celular. Então não há necessidade. É porque os pais muitas vezes dizem que precisam se comunicar com os filhos em caso de necessidade. Antes a gente não sobrevivia sem isso. Beto, nesse projeto de lei ao qual o Carlos Alberto fez referência, o projeto de lei que tramita no Senado, um dos pontos é a proibição de criação de contas em redes sociais por menores de 12 anos de idade. Tivemos há pouco tempo, eu estou tentando lembrar aqui, Beto Almeida, em um país que foi na Flórida, que houve restrição para o acesso de crianças. No caso da Flórida, o projeto de lei sancionado pelo governador Ron DeSantis, limita o acesso de menores de 16 anos às redes sociais. A norma entra em vigência no dia 1º de janeiro de 2025. É nesse aspecto, Beto Almeida, que eu considero importante esse tipo de legislação que começa a ser discutida no Brasil e, nesse caso, no Senado. Ou seja, passar a responsabilidade também para essas empresas, né, que realmente comandam as grandes redes sociais, os grandes programas de internet, e não apenas deixar na responsabilidade da família e dos pais. De fato, Luciano, tirar a responsabilidade dessas fintechs, dessas big techs, como a gente fala, que tiram de nós, inclusive, o poder, inclusive, de trabalhar isso com os nossos filhos. Beto, nesse caso lá da Flórida, que é um bom exemplo para o Brasil, crianças com menos de 14 anos estão proibidas de acessar as plataformas de redes sociais, e adolescentes entre 14 e 15 anos podem ter acesso desde que obtenham o consentimento dos pais, uma medida que, segundo os apoiadores dessa ideia, as protegerá dos riscos online à saúde mental. Então, é nesse aspecto que o Congresso Nacional começa a dar um bom exemplo, uma boa contribuição nesse debate. Precisamos sim de ações externas ao seio da família para que nós tenhamos maior enquadramento dessas empresas digitais para proteger a saúde mental de crianças e adolescentes. Eu acho o seguinte, a família ainda tem uma responsabilidade muito grande. Hoje, se tem um arrependimento que eu tenho, é de realmente ter colocado celulares muito cedo na vida dos meus filhos. Mas uma coisa é certa, por exemplo, eu evito que eles usem as redes sociais. Eles até usam, mas essas redes sociais tipo TikTok... É preciso limitar, né, Beto? Não se trata de conservadorismo, de ultrapassado, não. É uma necessidade, porque a gente vai cedendo, até mesmo para os pais terem um pouco de lazer, deixam as crianças e adolescentes mais à vontade na internet, com acesso às redes sociais. E nessa história, muitas vezes a gente perde o controle e ficam lá as crianças por muito tempo. Daí, Beto, no nosso caso, lá em casa mesmo, ocupar as crianças com diferentes atividades físicas, educacionais e culturais. Quanto menor tempo expostas essas crianças às redes sociais,
menos danos à saúde mental elas terão. Exatamente, Luciano. E eu acho o seguinte, a questão todinha que a gente tem que observar é o seguinte, essas empresas, elas têm responsabilidade sobre o conteúdo que jogam nas redes sociais, inclusive por tudo que elas produzem, porque elas só pensam na monetização, a verdade é essa. Essas empresas não estão preocupadas com o bem-estar de crianças, de adolescentes, de adultos, de ninguém. O que elas querem, na realidade, é viralizar o seu conteúdo cada vez mais, pegando exatamente adolescentes, jovens, que ainda não têm uma formação, que ainda não têm um entendimento do impacto que isso pode provocar na vida delas.